Voltamos ao nosso terceiro bloco do OAB Nacional Entrevistas, discutindo hoje os presídios brasileiros com o presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário da OAB Nacional, o doutor Adilson Rocha, e com o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Renato De Vito. Doutores, temos um quadro aqui, buscamos nas ruas algumas perguntas, vamos ver no O que você quer saber. Como acomodar todos os presos com a redução da maioridade penal para 16 anos de idade? Eu acredito que a pergunta aqui quer saber, hoje a gente já tem um problema de vagas. Se reduzir a maioridade, aí nós vamos ter mais um monte de gente entrando no sistema. Como é que isso funciona? Nosso déficit de vagas hoje é de 231 mil. Quer dizer, nós não temos condição, ainda que o caminho fosse somente a construção de vagas, e nós não achamos essa uma solução inteligente também, não teríamos condição de criar 230 mil vagas. Agora se pretende, por meio da PEC 171, trazer para esse universo prisional, que já vive com uma série de problemas de falta de vagas, de falta de gestão, de falta de políticas de trabalho, de educação para o preso, esse contingente de adolescentes. Nas conversas que temos com os gestores prisionais, os secretários de administração penitenciária e justiça, isso causa arrepios. O Estado brasileiro não está preparado para trazer para o sistema prisional esses adolescentes de 16 a 18 anos. Eu digo o seguinte, sabe? Não é à toa que o número dessa PEC é 171. Sugestivo. Que é o número do artigo do Código Penal que trata do crime de estelionato. Porque é incompreensível se imaginar que alguém que conheça estabelecimento prisional no Brasil, que alguém que conheça os estabelecimentos para o acautelamento do adolescente infrator, de internação do adolescente infrator, que aquele que conheça a situação do nosso adolescente, do nosso sistema prisional, possa ser favorável a essa proposta de redução da maioridade penal. Agora, a sociedade, ela quer isso em razão do aumento da violência, mas a sociedade, ela não compreende o que vai provocar até em prejuízo dela, sociedade, se essa redução da maioridade penal vier a se concretizar. Se seguimos a lógica do encarceramento dos últimos anos, em tese a gente vai ainda aumentar a criminalidade, porque cada um que sai do sistema vai voltar a cometer crime. Na verdade, nós vamos formatar aquele jovem que ainda está em formação, vamos criar nele uma personalidade, um caráter para a violência, um caráter para a prática de crime violento, um caráter até para se organizar na estrutura criminosa do Brasil. E aí nós vamos sofrer, nossa sociedade, vamos sofrer muito se formos irresponsáveis ao ponto de acatarmos essa redução da maioridade penal. Isto se o Supremo, se aprovado pelo Congresso Nacional, não chegar a declarar inconstitucional, porque da forma colocada é de forma cristalina inconstitucional. Agora, alternativas ao encarceramento. O que temos hoje no Brasil? O que pode dar certo? O DEPEN financia há bastante tempo equipamentos para aplicação das alternativas penais. O que significa? Temos centrais compostas por equipes que estão lá para monitorar aquelas condições que o juiz vai fixar para não aplicar a pena de prisão. Eu estou falando isso durante o curso do processo para o preso provisório. Sim. E mesmo para aquela pessoa que recebe uma pena restritiva de direitos, a prestação de serviço à comunidade. Esse equipamento já vem sendo financiado, assim como a monitoração eletrônica. O que nós temos como uma grande novidade promissora, que vem sendo alavancada pelo Conselho Nacional de Justiça, em especial pelo empenho do ministro Lewandowski, são as audiências de custódia, né, que consistem na apresentação do preso em 24 horas após a sua prisão. Nós temos tido uma melhora significativa na qualidade da decisão judicial que aplica ou não a prisão naquele momento inicial, além da questão civilizatória de se prevenir a tortura e humanizar o processo, o juiz não julgar papéis, julgar pessoas. O DEPEN, o governo federal, tem apoiado, inclusive abrindo uma linha de crédito para financiar as centrais de alternativas penais, para que coloquemos
psicólogos, assistentes sociais para monitorarem essas pessoas que não recebem a pena de prisão ou a prisão cautelar e também a monitoração eletrônica, que é aquele dispositivo da tornozeleira, como forma de potencializar. Talvez aí nós tenhamos um grande projeto que deve ser olhado com atenção e monitorado aí nos próximos anos. É só que você vê a importância da audiência de custódia. O que acontece? Ainda ontem estavam fazendo inspeções nos estabelecimentos prisionais aqui do Distrito Federal e deparamos com pessoas presas há vários meses sem que ainda não tinham tido a oportunidade de estar diante do juiz. Pessoas presas por furto, por receptação, por estelionato, uma lá por peculato na condição de funcionário público, por equiparação lá, conforme descrito lá no Código Penal, mas que presas há vários meses sem que tivesse sido dada a ela a oportunidade de estar diante do juiz. Então isso é um verdadeiro absurdo. Então essa audiência de custódia, isso acontece país afora. No estado do Paraná encontrando pessoas presas há anos sem estar diante da presença do juiz. Em Minas Gerais também isso acontece durante meses, sem estar diante do juiz, e a pessoa permanece presa, e muitas delas, o Renato até apresentou um dado hoje aqui, numa exposição que ele fez, assim, do percentual dos presos provisórios, 37% ao final acabam sofrendo uma sanção penal, se sofrer, mas que não é privativo de liberdade, ou é absolvido. Ou seja, ficou preso um longo período 40% totalmente desnecessário. Quer dizer, é um absurdo. Faz todas as ligações com o criminoso, sofre violência e no fim não precisaria e aí nem ter estado ali. Vai possivelmente um retorno, agora sim, em razão da prática de um crime, entendeu? Agora, me diga uma coisa, doutor, a gente tem esse viés. Agora, por um outro, quando o preso também quando a pessoa detida é apresentada ao juiz, os senhores diriam que também é necessário, talvez, um pouco da mudança de mentalidade do judiciário quando vai dar uma decisão de encarcerar ou não alguém? Sim, sim. Eu acho que tem uma questão cultural. O próprio ministro Lewandowski tem apontado a cultura do encarceramento como talvez um dos grandes problemas para o Poder Judiciário brasileiro. Agora, o Judiciário também ele tem que se sentir seguro que haja um monitoramento das condições que ele fixa para não aplicar prisão. Né? A nossa sociedade, ela ainda... uma vez fica a responsabilidade do juiz. Né? A nossa sociedade lê tudo que não é prisão como impunidade. Isso é um equívoco. Na Europa, a aplicação de uma alternativa penal, a condenação com uma alternativa penal é motivo de constrangimento, de vergonha, de embaraço para o condenado e tem um conteúdo de punição. Agora, nós temos que desmontar essa sensação da opinião pública de que a única solução que o Estado pode dar para a questão do crime é a prisão. A pessoa foi condenada, mas a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviço de comunidade. Tá impune. Aí já ficou impune, não aconteceu nada com ele. Na verdade, aconteceu. Ele foi condenado, vai prestar serviço de comunidade por um X tempo, vai ter que sujeitar aquilo tudo, vai ter que comparecer mensalmente lá no foro, ou em caso de uma progressão de regime, ou no regime aberto, que ele vai ter que dormir numa unidade prisional. Perdeu a sua primariedade. Perdeu a sua primariedade, você entendeu? Então tem uma série de consequências em razão daquela condenação, só que não precisa de prender, é isso que precisa entender. A questão da impunidade não obriga que a pessoa seja presa, sequer durante o processo de conhecimento ou mesmo após a condenação. Veja, eu imagino assim, ó, nos crimes praticados sem violência contra a pessoa, o ideal é que não haja pena privativa de liberdade. Nós temos uma série de outras medidas, até dispostas no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, que você pode impor independentemente da privação da liberdade, que já é uma provisão constitucional, que diz que a lei tratará das penas privativas de liberdade e das restritivas da liberdade. Isso é o ideal. Doutores, nosso tempo acabou aqui, esse tema é instigante, temos muita coisa, inclusive tentar numa outra ocasião, repetir essa nossa conversa para avançarmos. Queria agradecer a presença dos senhores, agradecer a você também que nos assistiu. Lembre-se, sempre que tiver uma dúvida, procure um advogado. Nos vemos semana que vem. Até lá.